Boa noite a todos. Gente, essa questão do suicídio aqui, que o Kardec falou, lembrem-se que isso aí que foi falado há mais de 100 anos atrás, tá certo? E nessa época ainda não se falava numa doença muito perigosa, sorrateira, que vem crescendo demais no nosso planeta, que é a depressão. Por que eu estou falando de depressão, gente? A depressão é uma doença que está por trás do suicídio, tá? A maioria das pessoas que cometem um suicídio consciente do que estão fazendo, aquele suicídio planejado, são pessoas que estão num processo depressivo muito grande, tá? E ocorre também, a gente vê muito acontecer o suicídio mesmo, quando a pessoa está tomando uma medicação, às vezes, antidepressiva, e a gente não sabe por que cargas d'água, a pessoa resolve parar com a medicação de supetão, tá? Isso aí causa na pessoa um efeito rebote, e muita gente comete suicídio nesse efeito rebote, tá certo? Quando para de supetão com a medicação. A medicação antidepressiva é uma medicação que auxilia no tratamento da depressão e deve ser prescrita por um médico psiquiatra, tá? Então vamos tomar cuidado com os quebra-galho, tá? Às vezes chega lá o cardiologista, fala, você está assim, eu vou te passar um antidepressivo. Ou às vezes o ortopedista também resolve. Então quer dizer, cada macaco no seu galho, tá? Da mesma forma que vocês não querem ver o quê? Um psiquiatra passar uma medicação para tratar o coração, tá? Então cada um no seu lugar, na sua especialidade. E estando com a depressão, sentindo isso, procure um médico psiquiatra rapidamente, para poder estabilizar os sintomas. Tá certo, gente? Então, por que eu estou falando isso? Olha bem, gente, a depressão, nós temos uma estatística da OMS que ela soltou em 2012. Ela diz o seguinte, que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Tá? Então, o suicídio, gente, hoje, no nosso planeta atual, tá, em 2023, está sendo uma verdadeira catástrofe. Tá? Então, nós temos que olhar isso com carinho, e olhar para o lado da depressão, tá? Que é a causa dessa catástrofe que nós estamos vendo. Tá? Porque, às vezes, a pessoa procura um profissional adequado, que é o psiquiatra, no primeiro momento, tá? Mas lembrando que o tratamento da depressão, ele é multidisciplinar também, tá? Junto com o tratamento medicamentoso, que o psiquiatra vai prescrever, tem também um tratamento psicoterapêutico, que vai ver o quê? As causas, vamos dizer assim, as causas que levaram a pessoa a fazer aquela depressão, tá? As causas afetivas, na maioria das vezes, tá certo? E com isso também tem o exercício físico, tudo, e principalmente, gente, depois que a pessoa estiver tomando a medicação, fazendo tratamento convencional, médico, psiquiátrico, ela procurar o quê? Um centro espírita, para tratar o quê? Fazer o tratamento espiritual. Porque eu lembro, quando eu conheci o Dr. Inácio Ferreira, ele sempre falava o seguinte, que por trás de todo doença mental, transtorno mental, sempre existe a obsessão. E a vida toda lá no sanatório, eles sempre procuraram tratar das duas formas. Da forma médica mesmo, psiquiátrica, e utilizando também o trabalho de desobsessão, que é o tratamento espiritual. Quer dizer, e a pessoa com a depressão, é claro que ela tem que procurar o que também? Ela tem que procurar fazer uma reforma íntima, tá certo? Procurar, assim, melhorar o jeito dela, parar de ficar muito presa no passado, tá certo? Parar de ficar, muitas vezes tem muita culpa. Então isso é uma coisa que vai sendo vista ao longo do tratamento, tá certo? Mas não esquecer, gente, do tratamento espiritual também, tá certo? Porque sempre tem influência espiritual obsessiva e maligna por trás dessas doenças, tá? Levando a pessoa muitas vezes à desencarnação prematura, tá certo, gente? E isso eu estou falando, gente, do suicídio que é
estatístico, que é aquele suicídio que é planejado, que a pessoa planeja, tá? Mas agora existe um outro suicídio que é muito mais perigoso também, que é o suicídio inconsciente, tá? E isso aí os benfeitores têm nos falado sempre, que hoje em dia, na atualidade, as pessoas estão desencarnando muito tempo antes da hora. Quer dizer, às vezes era para desencarnar com 90 anos, e a pessoa, por um descuido, por uma negligência com ela mesma, ela desencarna 20 anos antes, com 80, com 70 anos. Tá? Então nós temos que ficar atentos quanto a essas coisas também. E a depressão também, ela está por trás disso também. Tá? Que é uma doença que, vamos dizer assim, é uma doença de autoextermínio. Tá? É uma doença muito séria, que deve ser encarada com muita seriedade pelos parentes, que muitas vezes observam, tá? E a gente vê muitos casos também de parentes que ficam falando, isso é besteira, não é nada, é frescura, tá certo? E de repente a pessoa comete um suicídio. Então, quer dizer, nós temos que ter muita responsabilidade, porque é uma doença que está crescendo demais no mundo, principalmente agora depois da pandemia que nós passamos, tá? E tem que ser olhada com muita atenção, tá? Observando os sintomas das pessoas, pessoa ali que está, de repente, era uma pessoa funcional, e de repente essa pessoa não consegue levantar da cama, não consegue ir para o trabalho, tá certo? Então, quer dizer, ficar muito atento, tá? Os pais em relação aos filhos, porque hoje a depressão também não é uma doença de pessoa adulta, ela começa muitas vezes no final da infância, lá pelos 8, 9, 10 anos, tá certo, gente? Então, ficar muito atento, tá bom? Então, eu acho que eu tinha que falar aqui, eu quis dar esse alerta a todos sobre essa questão do suicídio, tá bom? E outra coisa também, gente, aqui na segunda-feira também, na sexta-feira, nós temos um trabalho nosso ali, que é um trabalho de tratamento espiritual e orientação espiritual, tá certo? E se alguém quiser agendar alguma coisa, porque ali também tem o espaço nosso, ele é pequeno. Então tem que ter um número adequado, tá? E depois vocês vejam aí com o Nereu, direitinho, tem um telefone, e o pessoal agenda, tá bom? Então muita paz a todos aí, uma ótima semana para vocês.